Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do nosso PXCast, podcast voltado para empreendedores da área da saúde, donos de clínicas que querem saber mais sobre vendas, marketing, relação interpessoal, tributação, montagem de equipe e demissão também, que faz parte de vez em quando, né, doutor? E hoje nós temos um convidado extremamente especial aqui, justamente pelo conhecimento e a riqueza de detalhes, de informações que ele vai nos trazer, eu tenho certeza absoluta, nesta próxima hora. Tu sabia que se eu te dissesse que a maioria das clínicas de saúde está completamente exposta juridicamente, tu acreditaria nisso? E por isso que hoje eu trouxe alguém que está nos bastidores da questão jurídica de clínicas de saúde, por boa parte deste estado, pelo menos. E ele vai falar muito sobre processos, indenizações, erros contratuais, questão de contratação e demissão e problemas que a gente pode enfrentar frente aos nossos clientes, aos nossos pacientes. Mais importante de tudo isso, e é o que eu sempre digo em relação à área jurídica, é quando acontece o problema, nós precisamos ter alguém que nos ajude. Mas mais importante de tudo é evitar que os problemas surjam, não, né, doutor? Doutor Júlio Dias, seja muito bem-vindo. Para mim é uma honra te receber aqui. Obrigado, Bernardo. Prazer estar aqui com vocês. Parabéns aí pelo projeto, pelo empreendimento. Tenho acompanhado, está incrível. Espero que eu consiga manter aí o bom nível dos outros entrevistados aí. Tenho certeza absoluta que vai manter. Vamos lá. Sabe que tu é um cara que eu admiro muito, não só profissionalmente, mas pessoalmente também. A recíproca é verdadeira. Muito obrigado. Cara, vamos começar como começam todos os podcasts do planeta Terra. O clichê total. Cara, quero que tu te apresente. Fala um pouco de ti, de onde tu veio, como é que foi tua formação. Vamos lá, vamos deixar o público me conhecer então, cara. Meu nome é Júlio Alberto Dias, sou advogado na área da saúde. Tentei fugir da saúde, a saúde me buscou. Ah, Venho de uma família aí que quase todo mundo na minha família é da área da saúde. Meu pai é médico, minha mãe é bioquímica, tenho uma irmã que é psicóloga, tenho um irmão que é nutri. E justamente para fugir disso, assim, para fugir da pecha da família, tentei trilhar o meu caminho, fui para o direito. E aí, não por acaso, né, a área da saúde me buscou. que legal. Eu digo para todo mundo, assim, que eu tenho oportunidade, eu tenho uma experiência pessoal muito interessante, assim, porque quando os meus pais se divorciaram, eu era muito pequeno, numa cidade muito pequena que tu conhece bem, né? Atlântico, no Rio Grande do Sul. Quando meu pai saiu de casa, a cidade era tão pequena que não tinha casa de aluguel, meu pai não tinha para onde ir, né? E o meu pai morou durante um tempo no hospital da cidade. Não sei te dizer quanto tempo, né? Porque eu era muito novo. Mas quando eu ia ficar com meu pai, eu ficava no hospital. Eu dormia no quarto do plantonista com ele, fazia as refeições no refeitório da equipe. E isso me permitiu, isso me deu uma vantagem absurda, porque eu conheço o tratamento de saúde de dentro para fora, conheço o sistema de saúde de dentro para fora. Geralmente, quando uma pessoa procura um hospital, falando especificamente do hospital, pô, ou tu tá doente, ou tu tá com dor, ou alguém importante para ti tá com uma situação desgastante, e tu tá ali, tu tá nervoso, e tu tá vendo que estão demorando para te atender, tu tá vendo que o teu atendimento não tá como tu gostaria, e tu vê todos os problemas no momento que tu tá ansiado, né? E eu verifiquei, eu vivenciei essa experiência do outro lado do balcão, né? Vendo ali as enfermeiras, as atendentes, os médicos desesperados fazendo o possível para atender. E aí, desde muito novo, eu tive essa visão. Eu digo assim, não, peraí, só um pouquinho. Eu entendo que quando a pessoa quer um atendimento, às vezes ela fica nervosa, fica ansiosa e as coisas não saem como ela quer, mas do outro lado tem profissionais assim bastante comprometidos, estão se esforçando, estão tentando te atender da maneira que tu quer e tem problemas que fogem da alçada deles. Então, essa visão foi me trazendo, né, aos poucos, algumas vantagens que foram me solidificando aqui no mercado do direito da saúde. E aí, não por acaso, foram aparecendo hospitais, médicos, clínicas, dentistas, outros profissionais da saúde. E aí, naturalmente, eu me encaminhei para isso, né? Fiz uma pós-graduação um título de especialização em processo civil.
uma pós-graduação em direito médico, na época se chamava direito médico ainda. Já era uma crítica na época, assim, não, só um pouquinho, a saúde não se limita ao médico, né? Mas era na época se dizia direito médico. E mais recentemente fiz um mestrado fora do Brasil, justamente nessa área, onde eu abordava justamente a relação entre médico e paciente, né? Os meandros, as implicações, como se dá essa relação, que deve ser uma relação comutativa, né? Uma relação onde as duas pessoas estão de mãos dadas caminhando para o mesmo objetivo. Cara, que massa. Não sabia dessa história do teu pai, de morar no hospital. Ah, que demais. E isso é muito importante pro teu desempenho profissional, né? Porque tu entender o outro lado, tu entender o que o profissional da saúde passa, digamos assim, ou o que ele faz para conseguir obter o resultado desejado e as limitações que muitas vezes ele tem e que nem é de conhecimento da população, assim, que, pô, o cara tá trabalhando em condições não ideais e Exatamente. por isso, sabe que a gente, sou de família de dentista e a gente sempre falou assim, sempre ouvi muito do meu pai e do meu irmão, sempre ouvi assim, cara, quando tu pegar um caso de um outro profissional, antes de tu sair julgando, tu tem que tentar entender em quais condições aquele profissional estava quando ele desempenhou aquele tratamento, né? Quando ele fez aquele tratamento. Então, e eu tinha um professor que ele dizia assim: tu vai criticar o tratamento do teu colega, primeiro tu pensa se tu conseguiria fazer melhor. Porque é Excelente. muito, eu digo, Júlio, que nada é mais crítico e detalhista do que um profissional analisando o trabalho de outro profissional. De fora. De fora. Sem ter posto a mão. Exato. Agora, quando é o profissional analisando o próprio trabalho, nossa, aí. Não, ainda mais na nossa área, né, Bernardo? Assim que Uhum. não é matemático, né? Exato. Tem uma série de fatores, de interferências, de variáveis, então é realmente difícil assim marcar. Olha, houve erro, houve falha, não houve, o que aconteceu, quem contribuiu, de que forma, né? Então, nem sempre é fácil. Ô Júlio, Diga. assim, de uma forma, uma pergunta bem aberta, assim, Uhum. e fica bem à vontade para responder. Quais são os casos mais comuns, assim, que chega até ti hoje? Boa pergunta. A gente tem, para os profissionais da saúde, para as clínicas, tem dois grandes valores que devem ser tutelados, tá? Primeiro, a relação com o paciente, né? Há muita insatisfação do paciente, aquilo que eu chamo de microinsatisfação, tá? Não é necessariamente aquele processo milionário que o tratamento está horroroso, não gostei e já judicializa. Mas tem durante a rotina ali microinsatisfações. Aquela história de, pô, mas não ficou como eu queria, não gostei. E aí o profissional tem dúvida, tá, mas tu não gostou, eu preciso refazer, a gente vai encerrar o trabalho ou não, se encerrar, eu posso cobrar uma multa, como é que fica, preciso documentar isso ou não. Então essas micro-rusgas com o paciente são um grande valor que deve ser tutelado. E o segundo, que é muito importante também para os donos de clínica, é a questão da gerência do pessoal interno, né? Do grupo de colaboradores. Ainda mais para clínicas assim de médio e grande porte, que é muito possível que tu, na tua rotina tu tenha empregados, funcionários, colaboradores de diferentes categorias. Vai ter um que é associado, um que é um autônomo que presta serviço para ti, tu vai ter outro que esse aqui precisa estar, né, de carteira assinada. Então esses, se eu tivesse que selecionar dois, seriam os mais importantes. Assim, a porta de entrada dos problemas são essas duas relações. Isso é mais ou menos um padrão que se repete, assim, independente, isso é uma pergunta, independente de área da saúde. Uhum. São mais ou menos pequenas causas não, são São micro-rusgas. micro-rusgas. Micro-rusgas com o paciente. E na tua percepção, e na tua experiência, Uhum. né, o maior causador de processos Uhum. entre profissionais e pacientes são erros mesmo de fato ou quebra de expectativa? Cara, excelente, tu já respondeu a pergunta. Quebra de expectativa, próxima. Não, assim, vamos ser bem prático nisso aqui. Uma relação de saúde é uma relação entre dois humanos, certo? Né? E, evidentemente, o paciente
aquele que procura uma melhor estética, uma melhor funcional, ou aquele que procura uma solução para uma patologia, para uma dor, evidentemente, ele tem uma expectativa, e a expectativa dele é altíssima, às vezes é irreal e ela é imediata, né? Então é muito normal. Tu imagina que em qualquer situação que tu vai te relacionar com um par teu, pode ter, pô, mas eu achei que tu ia fazer isso, mas, mas o podcast, tá, mas eu não queria uva, eu queria outra fruta. E Uhum. isso, se não tiver bem documentado, isso se não tiver minimamente previsto de que maneira vai ser tratado, resolvido, solucionado, isso pode virar uma dor de cabeça tremenda, né? Uhum. Então, é o que eu sempre digo, qual é a função do advogado? Ó, essa frase vai dar um corte bom. O advogado, ele não evita que tu vá para a guerra, Hum. mas ele garante que se tu for para a guerra, tu vai estar bem armado. Essa é a Boa. questão. Porque se o teu paciente chegar lá falar para ti, né, no teu caso, tu é dentista, pô, mas eu não gostei do resultado, tá feio, tá com dor, não sei o quê. Se for da índole dele, se ele já tiver decidido que ele vai te processar, não tem o que a gente possa fazer para impedi-lo. A questão é, a gente pode fazer uma defesa para ti, que tu só tem a tua palavra contra a dele, dentro de um consultório, né, Uhum. sem nenhuma testemunha, ou a gente pode ter um prontuário, um contrato bem feito, um termo de consentimento livre, esclarecido, bem redigido, né, um prontuário com todas as evoluções, inclusive a participação do paciente. Isso te dá uma vantagem jurídica tremenda, né? Uhum. E Uhum. aqui, já antecipando, a gente tem, tá, no judiciário brasileiro, o sistema legal brasileiro, já naturalmente desequilibra essa relação. O que eu quero te dizer? Do ponto de vista processual, o profissional da saúde já sai prejudicado. Por quê? Porque a gente tem o Código de Defesa do Consumidor e, bom, não é uma aula de direito, vou falar muito grosseiramente, Uhum. Uhum. superficialmente. Uhum. Tem, a versão do consumidor, em alguns casos, ela é privilegiada. Ou seja, é tu, o profissional da saúde, que tem que provar a versão, tem que provar. Se tu não conseguir provar documentalmente, há uma tendência, né, há uma expectativa de que a versão do paciente prevaleça. Então, Bah. tu imagina a preocupação, né, que a E gente tem que ter na hora de elaborar essa documentação. sabe que um dos erros que a gente comete, a gente que eu falo, um dos erros que os profissionais cometem nessa relação de expectativa, alinhamento de expectativa, Uhum. é na hora da venda do tratamento. Ah, com certeza. Então, muitas vezes, meu pai, glorioso Dr. Mário, ele falava que nada é mais perigoso para um paciente do que um profissional com fome. Ele sempre dizia. Por quê? Porque o profissional com fome Vai prometer tudo. vai prometer tudo que puder e não puder e vai vender coisa que o paciente não precisa. Uhum. E aí, a partir daí, é extremamente perigoso para todos. E o que eu noto é que na hora da venda, muitas vezes, o profissional que está desesperado e quer muito vender, ele promete céus e terras e garante satisfações estéticas, por exemplo, e aí desalinha a expectativa da realidade muitas vezes. Aí eu acredito que são esses os casos. E assim, tu citou o exemplo do teu pai e é maravilhoso porque assim, olha a diferença da relação entre o teu pai e um paciente dele na década de 70, 80 e da nossa geração. Bah. Hoje começa que o seguinte, a gente já tem aqui um monte disso na área da odontologia especificamente. Tem um monte de software que tu consegue projetar numa tela de computador como vai ficar o resultado. Imagina a expectativa que tu gera. Porque assim, Exatamente. não, eu Bah, vi é que ia ficar verdade. daquele jeito. É E verdade. eu quero aquele jeito. E juridicamente, de novo, falando de uma maneira muito grosseira, se tu mostra uma foto e garante, vai ficar daquele jeito, tu assumiu a obrigação daquele resultado. Mesmo que tenha variáveis externas, o meu organismo não reagiu bem, eu não contribuí, pô, mas tu me prometeu aquilo ali, Não tu tem que importa, entregar né? aquilo ali. Né? Uhum, E uhum, além disso, o paciente, né, atualmente, já está muito melhor informado. uhum. Mas ele ter acesso a mais informação não quer dizer que ele tenha acesso a maior qualidade de informação. Então, esse é o cara que ele vai para o Google ou vai para a inteligência artificial perguntar assim: meu dentista disse que meu dente ia ficar assim e não ficou, o que eu posso fazer? E ele vai ter acesso a um caso lá no interior de uma cidade do norte, assim, estou Uhum. usando o norte como exemplo porque a gente está no sul, né, pela distância geográfica, que pô, o cara ganhou uma indenização de 100 mil reais do dentista. E Opa, aí ele pensa que assim, pô, essa aqui é a solução universal para todos os casos. entendi. Então, Teve até um fato curioso. Uma vez a gente foi fazer um tratamento de cirurgia ortognática e aí a paciente, quando eu estava fazendo a avaliação dela, uhum, ela me fez a seguinte pergunta.
doutor, eu vou ficar bonita? Porra, Ah! E, pô, é impossível de responder, primeiro porque pela subjetividade, né? exato, e eu até expliquei, eu falei pra ela, olha, hum, ser bonita é tu te olhar no espelho e te sentir bonita. Eu posso te dizer que tu é linda. Se tu te olhar no espelho e não te sentir bonita, tu não vai ser bonita. Exato. Então é impossível eu prometer isso Uhum. a ti. Foi um caso em que a gente acabou não tratando justamente porque alinhamento de expectativa, não tem como nós prometermos para a pessoa que ela vai ficar bonita, né? Uhum. Enfim, mas tem que se tomar muito esse cuidado. Eu acredito que seja um É, dos. é o que na nossa área a gente chama de causa-ganha. Tá, doutor? Mas é causa-ganha. Não, vamos processar a companhia aérea, mas é causa-ganha, né? Olha, o que que eu vou te é dizer? isso Assim, aí. eu tenho uma Tu me lei promete dizendo que que eu vou. É isso eu aí. tenho uma lei dizendo que sim, a gente tem uma prova que sim, assim, tudo indica que a gente vai ganhar, mas assim, eu não tô lá dentro da cabeça do juiz para saber o que que ele pensa. E sempre quem vai julgar é naturalmente, isso não é uma crítica, né? Mas assim, é naturalmente contaminado pelas suas experiências pessoais, né? Então, um Normal. cara que vem de um outro segmento social, que estudou em outra faculdade, que teve outras experiências de vida, ele pode chegar em conclusões diferentes da que eu cheguei, Uhum. né? Então, assim como não existe causa-ganha no direito, não existe um resultado definitivo, objetivamente, na área da saúde, né? E assim, Júlio, a gente. Eu te expliquei aqui antes de começar que tem ó, pautas e que a gente vai Uhum. flutuando. Vamos lá. E essa é uma pauta, a insatisfação do paciente é extremamente importante e extremamente recorrente, mas tem uma outra pauta que eu sei que muitos os profissionais liberais têm muito medo, que é a inadimplência. Uhum. Então, uma dúvida que eu recebo muito dentro da mentoria é assim, pô, se o cara tá inadimplente, eu preciso finalizar o tratamento? Eu posso parar de realizar o tratamento porque o cara está inadimplente? Ah, sei lá, ele fez um parcelamento, Uhum. e o parcelamento, sei lá, hipoteticamente é de 6 meses e eu vou terminar em 4 meses o tratamento, ou dentro dos 6 meses mesmo. Uhum. Chega no terceiro mês, o paciente parou de pagar e só que ele está dentro de um tratamento de saúde. Uhum. O profissional de saúde, até que ponto? Como é que funciona essa relação? Bom, agora eu vou te dar a resposta que todos os alunos de direito odeiam, né? Quando os professores dão, que é depende. Ah, nem sim, nem não. De novo, né? Resgatando aquela máxima, tanto na área do direito quanto na área da saúde, as respostas não são objetivas. A gente não está trabalhando com matemática, não existe sim e não, né? Não é Tá. uma decisão binária. Então a gente vai ter que avaliar uma série de detalhes que passam pelo contrato, pela previsão contratual, né? Se a gente tem um documento prevendo a hipótese de suspensão. E mesmo assim, mesmo que tu me diga, não, eu coloquei aqui, que se tiver atrasado por mais de 15 dias, eu posso suspender o tratamento até ele tá em dia de novo. Ainda assim, se for um caso de urgência, um caso de risco de vida, o paciente deve ser atendido. Isso pode gerar uma indenização, isso pode gerar um processo no conselho de classe, isso pode gerar até uma ação penal ali Uhum. né, me fugiu a expressão agora. É um especialista que não lembra da expressão, por omissão de socorro. Né? Uhum. Então, assim, são casos que tem que ter muito cuidado. Então, qual é o cenário ideal? E agora, claro, né, estamos falando do manual. O cenário ideal é que a clínica, o profissional da saúde, tenha um advogado da sua confiança, tenha um jurídico, que ele possa ver caso por caso. Olha, nesse caso aqui, posso suspender, não posso suspender? Boa. Aí tu olha, não é uma situação de risco, é uma situação que não vai agravar a situação do paciente. Ok, vamos mandar uma carta para ele dizendo que o tratamento está suspenso até que ele regularize, mas é importante ter uma análise de risco aí, né, caso a caso. Legal. Tu sabe que uma das perguntas guia aqui, que tu já respondeu, é assim, Hum. parcelamento informal pode virar um problema? Ah, Óbvio. O que tu acha de o famoso fio do bigode? o fio do bigode funciona muito bem até dar problema. É ótimo quando todo mundo cumpre o que falou, Eu vou te dá dizer uma super coisa. certo. Tem uma frase no direito, tá? Essa frase não é minha, muitos advogados repetem ela, mas é uma frase genial. O contrato é um documento redigido em tempos de paz para ser usado em tempos de guerra. Boa. Nossa, que É. frase Não, massa. essa frase é maravilhosa, né? Nossa. Então, essa é a questão. Tudo que não está escrito, tu não tem como provar. E no judiciário, tu precisa provar.
né? Então, vamos lá, eu resolvo fazer um tratamento contigo. Tu diz, esse tratamento é R$5.000, eu vou te cobrar só 3. Isso tem que estar escrito em algum lugar, porque senão eu não tenho como provar que tu vai me dar um desconto e nem tu tem como me provar nem tu tem como provar para alguém que eu te devo 3.000. Então, essa é a importância, né, da assessoria jurídica. Se trata de tudo aquilo que tu combina com o teu paciente. De novo, ali dentro do consultório, só tá tu e ele. Se tiver uma testemunha, geralmente é um familiar dele. Tudo que tu combina com o teu paciente tem que estar documentado. A gente tem que conseguir provar para alguém que não te conhece, não conhece teu paciente, não participou da relação, não conhece tua índole, teu caráter, não conhece nada. Precisa de, né, um juiz de direito. Precisa dizer para ele assim, não, olha aqui, ó, ele se comprometeu a fazer isso aqui. Tá aqui, ó. Tá aqui a assinatura dele. E essa pessoa que não me conhece, que não sabe nada de mim, ainda tem aquela questão que tu disse que tem a tendência de mercado, não sei como é que se fala, do sistema ainda levar com pauta no Código do Consumidor. Exatamente. Então é um risco maior ainda. É um desequilíbrio legal, tá? E de novo, tô sendo muito superficial, mas é um desequilíbrio legal justamente porque o Código de Defesa do Consumidor parte da premissa que tu, na qualidade profissional da saúde, tu tem algumas facilidades para produzir alguma prova que o paciente não tem. Eu não sei se tu errou, se tu não errou, né? Então ele dá uma desequilibrada a meu favor. Eu, paciente, contra ti, que é o profissional da saúde. Pressupondo que tu vai ter capacidades que eu não tenho. Só que na prática, né? Na nossa lide forense, a gente vê que é o oposto, né? Se tu não tiver com tudo bem documentado, acaba que tu não tem condições de provar que eu não obedeci a tua prescrição, que, né, sei lá, vamos imaginar uma situação qualquer aqui, tu arranca um dente meu e diz, olha, tu precisa ficar 24 horas de repouso. Aí eu saio daqui e vou jogar uma bola. Jiu-jitsu. Jiu-jitsu. Prova isso como, né, cara? E aí amanhã eu chego com a cara inchada e digo assim, doutor, olha aqui, não sei o que tu fez aqui, mas olha o jeito que eu tô. E aí, tu vai saber como. E ainda em questão de inadimplência, também, dos pontos que eu trago aqui, Júlio, foi justamente de pontos que meus mentorados trazem, com conversas, com hot seats, que são encontros em grupos que a gente tem dentro da mentoria, e causas individuais que a gente tem. Então, eu sou muito assim, o pessoal traz objeção, traz perguntas, eu vou anotando e faço conteúdo disso. E uma das questões que a gente tem muito é assim, legal, eu combinei um parcelamento ou uma forma de pagamento com o meu paciente, eu tenho o contrato, tudo certo, ele parou de cumprir com as obrigações financeiras dele, só que eu tenho medo de cobrar, porque se eu cobrar ele vai ficar brabo e eu vou ofender, e ele pode dizer, eu ouvi esses tempos, ele pode me colocar uns danos morais, porque eu posso constranger ele se eu cobrar ele na recepção, na frente de outros pacientes, e aí tem muito profissional que tem medo. Eu não vou cobrar para não me incomodar. Tem alguma forma jurídica de fazer uma cobrança? Ou qual é a tua visão a respeito disso, assim? Assim, isso que tu disseste é uma questão cultural, né? E muito enraizada no Brasil, né? O Brasil tem essa cultura muito engraçada. Eu tô te devendo dinheiro e eu não tenho problema nenhum de chegar aqui, falar contigo e não tocar no assunto, e tu, que é acreedor, acaba tendo um constrangimento de cobrar, né? Então, nas hipóteses assim, de tratamentos que não estão em dia, primeira coisa, tu precisa ter um documento muito bem feito, né? Um contrato prevendo a forma de pagamento, modo de pagamento, pode emitir boleto. Se tu quiser protestar esse boleto, se tu quiser inscrever o teu devedor no SPC Serasa, que às vezes é um bom mecanismo para tu não precisar ficar fazendo aquela cobrança mais ostensiva, tem que ter uma previsão no contrato para não pegá-lo de surpresa. E, de novo, o Código de Defesa do Consumidor, ele motiva essa preocupação dos teus mentorados no sentido de, se eu cobrar o cara na recepção, ele pode fazer um pedido de indenização por danos morais. O Código de Defesa do Consumidor prevê isso. Que se na cobrança de dívidas, presta bem atenção, vai dar mais um corte. Se na cobrança de dívidas tu expuser o teu paciente a uma situação vexatória, isso pode gerar um dano moral. Tá? Então, não dá para colocar um cartaz na frente da casa dele dizendo, me paga seu caloteiro. Não que não dê vontade. Não que não dê vontade. E, de novo, assim, no direito, tudo é muito subjetivo. O que é expor um cara ao ridículo?
Se eu cobrar ele na recepção, isso é expor ao ridículo? Não é. Eu posso achar que sim, tu pode achar que não, né? Fato é que, de novo, tudo no direito tem uma gestão de risco. Então, o que eu vou dizer para ti? Cara, o cara tá devendo, não cobra tu ele. Fala para tua secretária, chamar ele para uma salinha, dizer, olha aqui, né, essa aqui parcela tá em aberto, como é que a gente pode pagar? Tu precisa reparcelar. De novo, né, o ideal, padrão ouro. Se tu tiver um jurídico, o jurídico se encarrega disso, né? Esse seria o padrão ouro. Não tem um jurídico? Perfeito. Chama, né, orienta a tua secretária a fazer essa cobrança de uma maneira delicada, mas sempre, como eu te falei, se a gente vai para a guerra, a gente tem que estar armado. Tu precisa ter ferramentas, tipo assim, cara, quem sabe tu paga, não vou pagar, então toma protesto de boleto, tá? Então toma um SPC Serasa. Né, faz sentido, é um valor razoável, aciona, tem pequenas causas, tem o judiciário justamente para isso. Tá, legal. Baita resposta. E, de novo, falamos de inadimplência, falamos de insatisfação dos pacientes. Trabalhistas. Porra. Acho que é uma coisa que não acontece muito. Bah. Tem N questões pra gente levantar, mas tem uma coisa que é muito comum em donos de clínicas, que é assim, que é ter um profissional autônomo que presta serviço para ti, eu já nem sei as palavras que se usa, e ele não é teu funcionário CLT, mas ao mesmo tempo acaba tendo algumas questões de subordinação, porque horário para cumprir, método, protocolo de atendimento, enfim, porque está dentro de uma empresa. Então, muitas vezes busca uma alternativa de sociedade, alguma coisa assim. E assim, a sociedade, a associação, ela realmente protege a clínica ou isso é mito? Não, se for bem feito assim, tá? Se for bem feito assim. Ótimo. Vamos um assunto muito delicado, tá? Assim, a ação trabalhista é um assunto muito delicado, porque sem exagero, sem querer alardar ninguém, uma ação trabalhista, ela pode quebrar uma clínica. Ah, com certeza. Tá? Ela pode mas quebrar é verdade. muito, Não, mas é verdade. ainda mais na área da saúde, que a gente tem, que a gente lida com profissionais que, considerando a remuneração média do brasileiro, tem remunerações expressivas, né? Então, assim, tu vai numa clínica de médicos, de dentistas, não é difícil tu encontrar um médico dentista que ganha 10, 12, 15 mil de salário. Então, tu imagina uma contratação mal feita, o cara entra com uma reclamatória trabalhista, busca os últimos 5 anos do contrato de trabalho com reconhecimento de vínculo, INSS, FGTS, férias, né, 13º. Isso aí pode dar assim, valores estratosféricos que podem comprometer severamente a saúde financeira da clínica. Tá? Então, dentro de uma clínica, a gente vai ter, de novo, muito grosseiramente falando, 3 grandes modelos de contratação, tá? Vai ter aquela pessoa que ela é funcionária da clínica, a funcionária clássica, tá? Aqui tem horário para chegar, tem horário para sair, tem responsabilidades, tem ali tudo bem definido, qual é o cargo, Essa, obrigatoriamente, ela precisa ser uma empregada, né? Ela está subordinada à clínica, isso é uma relação de emprego, né? Lá na outra ponta, nós temos a situação de associações, né? Então, assim, em algum momento tu entra para o quadro societário da empresa, tu te torna sócio, um sócio em maior grau, um sócio em menor grau. Isso também tem que estar bem definido, tá? Porque a justiça trabalhista, ela está muito atenta às possibilidades de fraude. Então, se fica claro que aquele meu colaborador, na prática, no dia a dia, ele era um funcionário, ou seja, eu mandava nele, tu tem horário para chegar, tu tem que usar uniforme, tu vai atender, eu vou gerir a tua agenda, horário para chegar, horário para sair, tu vai usar os meus protocolos da maneira que eu tô mandando. Pô, tem uma subordinação. Mas assim, tu entrou na minha empresa com 0,5% da empresa, né? Pô, tá meio na cara que assim, isso aqui foi feito, esse contrato de associação foi feito para mascarar uma relação trabalhista, né? Então, tem que ser uma relação minimamente equilibrada. E no meio disso, a gente vai ter os prestadores de serviços autônomos. Então, imagina assim, vamos falar da odontologia, que é a tua área. Tu tem uma clínica grande e tu precisa de alguém lá para fazer as próteses. Tudo certo. Vem um cara que ele trabalha para 5, 6, ele tem o consultório dele, ele trabalha para mais 5, 6 pessoas e ele vai lá nas terças de manhã, faz a prótese para ti. Aí ele chega no horário que ele quer, ele sai, ele faz a prótese em casa, volta e tal, atende, né? Ele tem gestão do tempo dele.
esse cara pode ser um prestador de serviço. Entendi. Mas em que momento que ele deixa de ser um prestador de serviço e vira um funcionário? De novo, a gente tem uma zona gris Lá vamos nós. calhorda aqui, né? Aham. Assim, tá, ele vem 2 vezes por semana. Não, acho que ainda dá. 3, não sei. 4, ai. Tá, e quem é que cuida da agenda dele? Não. Ele chega aqui e eu passo a agenda. Tá, mas tem alguém que manda nele, que diz como é que faz, ou ele pode cobrar quanto ele quer, ele pode fazer mais cedo, mais tarde. Tudo isso vai interferir, né, para determinar se isso é uma relação de emprego ou se é uma prestação de serviços autônoma. E um pouco complexo. Ah, não, olha. E assim, e o que dá mais processo trabalhista numa clínica? Excelente pergunta. Eu não vou saber o número, tá? Porque eu sempre esqueço esse número, Aham. mas teve uma pesquisa realizada, se não me engano, foi pela USP, mas isso já há muitos anos atrás, 10, 15 anos atrás, e justamente vendo assim, qual é a motivação das ações trabalhistas. E são sempre questões emocionais. Impressionante, né? São sempre questões emocionais. Então, assim, é o funcionário que se sentiu desrespeitado, que se sentiu desvalorizado. Uhum. Esse cara que sai da empresa com uma mágoa, Uhum. né? Pô, o Bernardo não foi legal comigo, o Bernardo me sacaneou. Grosseiro. Esse cara vai entrar com uma reclamatória trabalhista porque é a maneira que ele tem de se vingar, de dar o troco, Uhum. sabe? De Ele falar tá assim, machucado. exatamente, de mostrar pra ele assim, não, o Bernardo vai ter que olhar pra mim e Uhum. vai ter que pagar do bolso dele pela cachorrada que ele fez, né? Uhum. Então, assim, aí, pra esse cara, não interessa se tu pagou hora extra ou não interessa se tu obedeceu o piso da categoria, se obedeceu a convenção coletiva de trabalho. Ele vai entrar, ele já decidiu que ele quer entrar, que ele quer litigar contigo porque ele tá magoado. Uhum. Por outro lado, o cara que saiu faceiro, que saiu tranquilo, que teve uma relação boa, ele dificilmente vai. Claro, né? Vamos partir da premissa que foi uma relação de emprego justa a partir, né, da legislação trabalhista. Ele não vai procurar um advogado e falar assim: olha só, eu fazia 3 horas extra, o cara me pagou 2,5, vamos entrar com uma diferença, sabe? Uhum. Porque. Então, não adianta, assim, no direito tudo é relacionamento interpessoal. E foi voltando lá no início do nosso bate-papo, Hum. em relação à insatisfação do paciente, de novo, é a análise técnica versus a expectativa. Exatamente. É emocional, né? Exatamente. Como isso é forte, né? E a mente, a nossa mentalidade guia muito as nossas ações, né? É. Então, em todos os sentidos, né? Assim, no meu escritório, tá? Para os meus clientes aí da área da saúde, é uma questão de estratégia agora, né? É como eu me comporto. Não estou dizendo que essa é a metodologia, outros advogados podem pensar de outra maneira. Mas, assim, aquele teu funcionário, que é um funcionário bacana, que atuou bem, mas de repente a relação está desgastada, ele quer sair, aí tá conversando com ele, vamos fazer a rescisão direitinho, tudo legal. De repente ele fala assim, doutor, mas olha só, ficou faltando aquela coisa lá, pô, cara, quero mais 1.000 pila. E às vezes o cara, não devo, não. Cara, esses 1.000 pila o cara sai chateado, vira uma reclamatória trabalhista. 1.000 pila. Então, às vezes é o caso de tu, sabe, de tu manter as portas abertas, manter uma relação saudável. Fala assim, cara, olha só, pô, pelo meu entendimento, falei com o meu contador, tô vendo aqui toda a rescisão, me parece que não tem mais, cara, quem sabe eu não te dou 1.000, eu te dou 500, te dou 600. Uhum. Cara, Negocia. assim, ó, um acordo ruim ainda é melhor que um processo muito bom, né? Porque um processo, ele literalmente, ele foge, né, do teu controle, tu não sabe o que vai acontecer, se tu vai ganhar, se tu vai perder pouco, se tu vai perder muito. Então, o bom advogado, penso eu, né, ele é inicialmente um bom leitor de pessoas, né, para tu conseguir ver assim, tá, mas o que esse cara quer? Por que esse cara tá chateado, né? Com a intenção. Exatamente. E aí a gente consegue, né, numa conversa, eventualmente, atingir ali minimamente, né, reduzir ali a revolta da pessoa e consegue evitar um problema lá na frente. Legal, massa. Outro assunto que é muito recorrente Hum. é a questão de exposição dos pacientes, a LGPD, né? E assim, uma clínica pequena. O que é uma clínica pequena? É um consultório com um profissional e uma secretária, né? Uhum. Ela realmente precisa se preocupar com a LGPD? Que pergunta difícil, tá? Vamos lá, vamos começar lá do início. Tu falou em exposição do paciente. Então, a exposição do paciente, a gente não está falando só de LGPD, tá? Todo o paciente, todo mundo, todo brasileiro, tá, tem o direito à imagem, é um direito constitucional previsto na Constituição. Então, tu não pode explorar a minha imagem. Eu estou aqui num podcast, né?
Mas apesar de eu estar aqui voluntariamente, a minha imagem é minha. Tu não pode pegar uma foto daqui, sair fazendo um monte de folder e falando, o podcast mais incrível do Brasil e tal. Se tu vai explorar comercialmente a minha imagem, tu precisa de uma autorização minha, né? Que pode ser gratuita ou não, enfim, né? Mas tu precisa de uma autorização. Então já começa por aí, né? Tá. Então, a gente tem uma tutela quanto à imagem do teu paciente, que além da tutela constitucional, né, a tutela civil normal, ainda passa por tutelas dentro do conselho de classe. Então, o CRM já tem regras específicas, né, sobre... Tem essas coisas. Então, tu tem que... E assim, o meu médico faz assim, eu vou fazer assim também, tá? Mas tu faz o quê? Eu sou fisioterapeuta. Cara, a regra é outra. É outro conselho. O teu conselho de classe, vê o que o teu conselho de classe permite, não permite, né? Então começa por aí. E a LGPD é uma legislação, né, Lei Geral de Proteção aos Dados, que prevê um tratamento responsável dos dados do teu paciente. Então, o que acontece? Eu vou lá no teu... Não só isso, mas assim, eu vou lá no teu consultório e aí eu vou preencher uma ficha, eu vou preencher um cadastro, né? Sim. E aí, justamente, as clínicas que estão mais maduras do ponto de vista comercial, esse cadastro costuma ser bem amplo, né? Tu vai saber se eu sou casado ou não, se eu tenho filho ou não, qual é a data do meu aniversário para me mandar uma cartinha. De repente, eu tô ali fazendo... um tratamento contigo, tu pede um exame de sangue, tu descobre que eu tenho uma doença, sei lá, uma doença autoimune, não sei, alguma coisa. Esses dados todos, eles estão sob tua responsabilidade, mas eles são meus. Sim. E assim como tu não pode expor a minha imagem, tu não pode expor os meus dados, né? Tá. E a LGPD separa os dados do paciente em 2 grandes grupos, né? Os dados gerais e os dados sensíveis. Então, tu tem que ter muito cuidado com o que tu vai expor. Então, quando a gente fala em exposição do paciente, tem que ter esse duplo cuidado. Primeiro, tu vai colocar uma foto minha nas tuas redes sociais, eu autorizei, eu não autorizei, né? Me colocou no ridículo, não me colocou. Aí, de repente, eu te autorizei a usar a imagem do meu tratamento. E aí tu faz uma foto de antes e depois um cara bonitão e eu sou feio, né? Mas eu não sabia. Eu te autorizei a usar a minha imagem, mas não para me ridicularizar, né? Então, tem a exposição da imagem, tem a exposição dos dados. E olha que interessante, né? Tu até tá aqui no meu escopo. As questões dos antes e depois, por exemplo, como a gente lida lá na clínica, né? A gente tem todos os contratos, autorizações de uso de imagem, tudo. Só que aquela história do emocional. Eu nunca, sob hipótese alguma, posto alguma coisa dos pacientes sem eles saberem antes que vão ser postados e o que vai ser postado. Então, porque tu tocou num ponto extremamente importante, que é, legal, eu autorizo mostrar, mas eu já tô partindo do pressuposto que tu vai me mostrar bonitão, né? Bacana. Exato. Então, muitas vezes nós vamos mostrar, numa clínica, qualquer ambiente, na verdade, né? Então, no caso da clínica odontológica, o cara não tinha dente e agora ele tem dente. Tu vai botar uma foto do cara desdentado? Pois é. Entende? Então, e daí vai ao encontro bem do que tu falou. Eu até sabia que tu ia botar uma foto minha, mas não a minha foto banguela. Dessa maneira, Ou numa clínica dermatológica, né? Eu não sabia que tu me botar com a mancha que eu tinha aqui e eu não gostava. Achei que tu ia botar agora que eu tô me sentindo bonito. Então, de novo, né? Por mais que, no nosso caso também, por mais que a gente esteja bem amparado juridicamente em relação a contratos, a gente vai para... Eu ia falar sobre isso. Pra porque conversa. assim, vamos lá. Vamos pegar esse teu caso, tá? E aí, tu tem o teu contrato que diz assim, Júlio autoriza a usar a imagem no Instagram, inclusive a mancha no rosto, inclusive desdentado no meu Instagram, inclusive fazer um folder para botar na minha recepção. Escrito, olha que feio. Nosso paciente mais feio. Se eu conseguir arrumar esse cara, imagina o que eu faço com você. Tipo isso, tá? Juridicamente tá ali, tá autorizado. Perfeito. Ainda assim, ainda que eu, como teu advogado, diga assim, cara, pode expor esse cara, porque ele vai reclamar um dano moral e eu tenho aqui, ele autorizou ser ridicularizado. Tu vai querer fazer isso, cara, com o teu paciente? Olha o prejuízo de imagem que tu tem. Exato. Entende? Porque esse paciente teu, e aí tem um número também que talvez tu conheça mais que eu,
o paciente que está satisfeito contigo, ele te indica para mais 1, 2 ou 3. O paciente que está insatisfeito, ele fala mal de ti para 30. É exatamente isso aí. Eu não sei os números, né? Mas tô Não, mas é hiperbolizando, mas é alguma coisa assim. Aham. Então por quê? Por quê? Mesmo que tu tenha direito de fazer isso, por que tu vai sacanear um paciente teu que vai sair ali na tua sede, na tua cidade, falando mal de ti, do teu trabalho insatisfeito? Tu não ganha nada. Nós que somos profissionais autônomos, ainda que sejamos empresários, né? Mas que temos esse atendimento direto à população, prestamos serviço direto à população, a gente não ganha nada com um paciente insatisfeito. Com certeza absoluta. E tem muito a perder, né? Muito. E tem um documento que nós fomos orientados, que é um documento de conclusão de tratamento. Que é assim, bom, terminamos o tratamento, concorda que terminamos? Claro, mostra, né? Tá aqui, tá lá, tudo que foi contratado foi entregado. É realmente importante fazer isso. Tu disse tem um documento que nós fomos orientados. Foi orientado por quem? Fui orientado. Eu nem lembro quem me orientou. Pô, descobre quem é essa pessoa e dá um abraço nela. É mesmo. Esse documento é fundamental. Que injustiça eu não lembrar. Que injustiça no próximo, no próximo tu fala, tá? Vou falar. Porque Que injustiça não esse lembrar. documento é fundamental, tá? E é um documento assim que quando eu falo com outros colegas advogados na área da saúde, eu sempre bato nessa tecla. Faz a conclusão de tratamento. Porque geralmente o que os advogados da saúde já estão ali aptos a fazer? Cara, vamos fazer um contrato bem feito. Vamos botar ali questões de inadimplência, vamos colocar ali uma definição do tratamento, vamos colocar ali autorização para uso de imagem, responsabilidade pela LGPD e vamos fazer ali os termos de consentimento depois. Tu sabe que pode ter dor residual, tu sabe que pode ter, enfim. E é raro alguém lembrar de fazer esse termo de conclusão. O termo de conclusão é a segurança, é uma camada a mais de segurança de que esse paciente daqui a 6 meses, daqui a 1 ano, não vai aparecer dizendo assim, mas olha aqui, ó. Tu não fez. Ainda mais, né, Bernardo? Na tua área, por exemplo, né? Na medicina em geral, na saúde em geral, né? Tu vai ali, faz um tratamento num dente meu, eu saio ótimo. Cara, daqui a 6 meses aquele dente pode estar com problema de novo, entendeu? E por outras questões, eu posso não ter cuidado, pode ser uma questão biológica, de repente não teve nada a ver com o teu serviço, né? Mas aí, de novo, lembra que é o profissional da saúde que tem que provar? Então eu vou chegar lá assim, seu juiz, olha só, eu fiz um tratamento de canal com o Bernardo e agora, 6 meses depois, o dente tá caindo, o dente tá ruim, o dente tá feio, sei lá, enfim, tô inventando situações aqui, né? E aí, tu chega pro juiz com um documento dizendo assim, não, mas olha só, no dia que a gente terminou o tratamento, eu pergunto, tá com dor? Não tô com dor. Tá com algum problema, tá com alguma insatisfação? Não tô. Então, assim, o que mudou? Não quer dizer, claro, que não possa ter surgido nesses 6 meses algum problema, tudo certo. Mas olha a camada de segurança que a gente coloca para comprovar que, assim, não, quando a gente encerrou o tratamento, tu disse que não estava com cicatriz aparente, que não estava com dor, que não estava com perda de sensibilidade, e agora tu tá. Então, assim, a gente pelo menos, na pior das hipóteses, a gente planta no juiz a dúvida de assim, será que não aconteceu alguma coisa entre a conclusão e agora, né? Será que essa reclamação dele realmente tem a ver com o meu tratamento? Então, o termo de conclusão é um documento, e responsabilidade minha dizer isso aí, mas mais um corte. É o documento mais importante do tratamento de um tratamento de um paciente qualquer. Tu sabe que legal. Que bom que eu te fiz essa pergunta. Porque, eu vou tentar lembrar até o final, eu vou tentar lembrar quem foi que nos orientou. Porque aconteceu assim, teve uma situação em que o paciente tem os dentes ali, um do ladinho do outro. E daí ele fez um tratamento em todos os dentes, tipo, 6 dentes, eu acho que eram. No batente anterior, que a gente chama que é na frente. Então, nos 6 dentes, ele colocou 6 dentes de porcelana em cima num outro local. E aí um quebrou e caiu. Não tem problema nenhum. Foto, a gente sempre documenta tudo. Refizemos aquele ali. Um paciente idoso já, seus 70 e vários, refizemos aquele ali. Passou um ano e pouco, caiu outro que ele tinha feito do antigo. E aí o que ele disse? O que eu fiz aqui caiu. Sei. E eu sei, nossa, plenamente, até porque eu conheço muito bem o paciente, eu sei que ele tinha
zero maldade, zero intenção. Ele realmente acreditava. Ele olhou e falou, cara, esses dentes de baixo aqui são tudo igual. Sem dente de baixo é dente de baixo. Dente de baixo é dente de baixo. Então, pô, caiu. E aí nós não tínhamos esse documento, mas nós tínhamos documentado com fotos. Então, ó, tá aqui as fotos, caiu, tá aqui, essa aqui é a foto de hoje, foi outro que caiu e tal. Claro, esse cara eu acabei de mencionar, um cara super bem intencionado. O cara, não, entendeu, pediu desculpa. Doutor, claro, Bernardo, não, vamos fazer. Só que isso me ligou peraí. Se o cara tivesse mal esse cara é bem intencionado. Se o cara tivesse mal intencionado, se no dia nossa máquina fotográfica não tivesse funcionando e hoje não vai ter foto, que pode acontecer. Claro. E aí a gente procurou e aí, não, façam isso, faça aquilo. Exatamente. Eu tenho uma história incrível para contar, de assim, me procurou há pouco tempo, até final do ano passado, uma professora da URGS, talvez tenha sido tua professora, de odontologia, e ela teve isso que eu chamo de micro-rusgas com o paciente. Teve um problema, uma paciente que estava insatisfeita e estava ali pedindo uma conclusão antecipada do tratamento e devolução de uma parte do dinheiro, enfim. E aí ela veio conversar comigo e ela me disse assim, Júlio, eu tenho 35 anos, né, de consultório próprio e é a primeira vez que eu tenho um problema com um paciente. Eu digo, bom, perfeito, tu é exceção, maravilhoso. Até porque, assim, uma professora universitária, vamos partir da premissa que ela tem uma boa mão, né? Mas, como eu falei lá no início, não se trata de tu ter uma boa mão ou não. Às vezes, nesse caso, pelo que eu vi, só ouvi a versão dela, claro, parecia que me parece que não houve nenhum erro técnico, nenhum erro profissional. Mas a paciente estava insatisfeita e não queria terminar o tratamento com ela. E aí eu pergunto para ela, ok, tu avisou para ela que podia ter essa repercussão? Avisei. Tá, então me traz o documento. Não, eu avisei no consultório. Acabou. Bom, se tu não tem documentado, tu não tem, né? Então, o que a gente fez ali? Qual foi a solução que a gente achou? Falei para ela, primeiro, tu vai ter que tentar modular essa insatisfação da tua paciente, né? Conversar com ela. Não, o que eu posso fazer por ti? Não, eu quero terminar com outro, tá? Então eu te devolvo uma parte do dinheiro. Assim, vamos fazer aqui uma gestão de risco, né? Diminuir teu prejuízo. E aí vamos fazer um documento dizendo, olha, a paciente, no prontuário, né? A paciente diz que não quer concluir o serviço, que pretende assim, vai ser feito. A paciente está de acordo, assina. Então ali foi uma adaptação de um termo de conclusão. Eu digo, bom, a partir daqui, se ela... Até aqui eu trouxe. Exatamente, a partir daqui, se ela reclamar alguma coisa, a gente pode dizer, não, mas só um pouquinho, aqui, ó, tem um documento, tu dizendo que concordou, que estava tudo certo, que tu te dá por satisfeita. Boa. Não, boa. Muito bom, muito bom. Cara, sobre indenizações, eu acredito que tem alguma coisinha. Uma pergunta bem aberta, assim, mas quando um paciente entra na justiça, o que ele pode pedir? O céu é o limite? O céu é o limite. Porque assim, ó, vamos lá. Vamos falar de responsabilidade civil, tá? Que são os processos indenizatórios. A gente vai ter dois grandes grupos de prejuízos, tá? Muito resumidamente, o direito brasileiro diz que todo prejuízo que tu me causar, tu tem que me ressarcir, tá? Muito grosseiramente, né? E existem dois grandes grupos de danos que devem ser indenizados. Os danos materiais e os danos imateriais. Né? Então, o que é dano material? Pô, se eu cheguei aqui e quebrei esse copo, eu tenho que te dar um copo novo. Né? Mas a gente tem patrimônios que não são materiais. Que é o quê? A tua honra, a tua questão estética, o teu bem-estar, o bem-estar da tua família. Tá? E tudo isso pode compor pedidos indenizatórios. Então, tu imagina que é o seguinte, vamos pensar numa causa aqui. Eu não gosto de dar exemplo ruim, eu nunca dou com a pessoa que eu estou conversando. Imagina que um paciente teu. Não. Imagina que um paciente procurou um médico qualquer para fazer uma cirurgia urológica. Tá? Vamos imaginar assim, uma cirurgia íntima. Tá? E aí tu vai entender por quê. A cirurgia ficou mal feita, teve um erro. E eu precisei refazer a cirurgia. Bom, então assim, ó, absolutamente tudo que eu tive de custo, tá? Para refazer, para terminar esse tratamento, pode ser pedido, né, o ressarcimento. Então, os honorários do médico, o hospital, o novo tratamento, o Uber que eu usei, o remédio que eu tive que tomar, né, tudo pode palpável, ser... Exatamente. Tangível. Inclusive o que eu deixei de ganhar.
Então, tu imagina que assim, ó, cara, eu sou motorista de Uber. O paciente, eu não, né? O motorista, não vamos usar a gente como exemplo. Né? O paciente, esse que se encrencou, ele é motorista de Uber, ele é motorista de táxi. Ele vai falar, cara, eu fiquei 60 dias sem trabalhar. Eu faço uma média de tanto por dia. Multiplica por 60, tu tem que me indenizar aquilo que eu deixei de ganhar. E quando a gente fala de danos imateriais, a gente está falando do dano, primeiro, dano moral, que é o mais conhecido, que é todo o abalo na tua psique interna, né? Toda a vergonha, sofrimento, dor, né? Então, assim, cara, tu imagina a angústia que eu passei, né? De ter que procurar. Então, aqui a gente já tem um abalo indenizável. Tem o dano estético, né? Isso na odontologia acontece bastante, porque, pô, fiquei com uma cicatriz na cara, fiquei feio, né? Então, já vou pedir um dano estético. E por que eu usei uma questão urológica? Né? Porque vamos imaginar que foi uma cirurgia urológica e eu perdi a minha capacidade sexual. Pá! Além da minha indenização, né? Porque assim, pô, nunca mais vou, né, poder fazer sexo com a minha mulher e tal. A minha mulher também é prejudicada. Então, olha só, neste caso, tu vai ter todo o prejuízo material que o teu paciente... Tu não, esse é o outro médico, né? Aquele médico. Vai ter todo o prejuízo material que aquele paciente comprovar, tudo que o paciente deixou de ganhar, o dano moral, o dano por ricochete, que é como a gente chama no direito, né? O dano por ricochete da esposa, que vai acabar experimentando um prejuízo pela via reflexa, o dano estético. Nossa, cara. Então, é incalculável. Não, assim, é muito fácil de um tratamento mal concluído passados R$500 mil. A pergunta que eu ia te falar, que eu ia te fazer é se o dano estético costuma ser muito alto. A indenização por dano estético. Bom, eu tive eu defendi um médico em Santa Catarina que estava sendo acusado, né, de ter cometido um erro numa mamoplastia de aumento, né, colocação de prótese de silicone. E a paciente dizia, pô, fiquei com uma cicatriz, e a cicatriz ficou horrorosa, tá. Bom, então assim, por um lado, tem toda a questão da feminilidade, né, da mulher, como ela se entende mulher a partir do seio e tal. Mas eu digo, ok, isso aqui a gente joga pro dano moral, mas assim, dano estético, né, se tu tá com uma cicatriz no seio, né, que é um lugar que não aparece muito, isso, né, isso tem que ser sopesado. E aí ela me disse, acontece que é o seguinte, cara, eu sou modelo, e eu sou modelo de biquíni e lingerie. Então, assim, aparece. Dependendo do modelo do biquíni e lingerie, aparece. Digo, ai, caramba. Putz, né? Então, assim, o dano o estético. Cara, em mim, se eu fico com uma cicatriz na mão, a gente tá falando de 5 mil, 10 mil. Agora, tu pensa um cara que trabalha com a imagem, uma cicatriz no rosto, pô, isso aí pode gerar 80 mil, 100 mil. Então, no direito também, o dano material não. O dano material é o seguinte, ó, eu gastei R$ 9,90 de Uber, eu gastei R$ 5,50 de remédio. É matemático. Ah, eu gastei, mas não tenho comprovante, então tu não gastou. Tá? Agora, as outras indenizações, as indenizações imateriais, se mede pela condição das partes, pela extensão do dano, né, por critérios muito mais subjetivos. Né? E isso vai muito, essa subjetividade fica a critério do juiz. O juiz que vai dar... Exatamente. Tu pega assim... vai julgar o que é justo. Exatamente. Tu vai pegar 2 juízes, né? Um pode te dar 50 mil, outro pode te dar 25 mil pelo mesmo dano. Porque um entende que não é tão grave, o outro entende que é mais. É como eu falei lá no início. Cada juiz vai julgar de acordo com as suas experiências, com a sua história de vida. Né? E o que mais pesa, assim, pela tua experiência, claro, tu acabou de dizer que vai variar conforme a cabeça do juiz, digamos assim, mas o que mais pesa na decisão do juiz, a técnica ou a documentação? Por exemplo, neste caso, a gente estava falando da subjetividade, mas num caso menos subjetivo, mas igual, o caso da mama, né? Da mamoplastia. Ele vai pesar mais para ele o erro técnico em si. Bom, a cicatriz deveria ter ficado menor porque a técnica de sutura não foi adequada. Ou tipo, este caso, a documentação no sentido, se ele tivesse pedido mais exames, teria evitado este erro. Não sei se tu me entendeu. Entendi, tá. Elas caminham meio juntos, tá? Porque o que acontece? Se essa questão do exame, se for algo que se podia prever,
E aí lembra sempre que o juiz que vai estar julgando um caso da saúde, ele não tem formação na saúde, né? Tá. Então ele não sabe, assim, pô, tu foi ali fazer um tratamento, mas tu não pediu um raio-x, não pediu uma tomografia, não sei, de crânio, assim, tá. E ele vai perguntar, vai passar por uma prova pericial, ele vai perguntar pro perito, tá, mas aqui, neste caso, né, o dentista, o cirurgião dentista, o médico, ele deveria ter tido esse cuidado se era uma situação que já está bem caracterizado na literatura médica. Olha, ele deveria ter pedido um exame complementar para conhecer melhor o cenário. Isso é uma hipótese de negligência, né? Tá. Né? Entendi. Ou talvez uma imperícia, né? De assim, te faltou capacidade para exercer a tua atividade de uma maneira razoável. Então, todos esses elementos, né, vão incidir naquilo que eu te falei, que é a gravidade do dano, né? A reprovabilidade da conduta e a gravidade do dano. Então, assim, pô, se tu não pediu um exame que tu deveria ter pedido, porque tu falou assim, por arrogância, tu não, né? Aquele outro médico lá. Por pura arrogância, não precisa de raio-x, deixa que isso aqui eu faço. E aí o cara abre o paciente, vê uma outra situação que ele não esperava, bom, aí isso aqui vai pesar. A reprovabilidade da conduta foi grande. Isso vai pesar, vai ser um dos elementos que o juiz vai utilizar na hora de fixar, não em 10 mil, mas em 20, em 50, o que quer que seja. Legal, assim, a gente está caminhando para o fechamento. Pô, já? A gente estava começando. Eu já falei, esses tempos eu comentei com o Juninho que isso aqui vai superar o Flow Podcast. Tenho certeza. Eles fazem 3, 4 horas de entrevista para nós. Eu já notei que 1 hora é pouco. Pouquíssimo. É isso aí. O que para ti separa uma clínica segura de uma clínica muito vulnerável? Excelente. Primeiro, a resposta primeira é o olhar atento do gestor. Né? O olhar atento do gestor no sentido de identificar possíveis fragilidades e encontrar ferramentas para antecipar possíveis problemas. Né? E aí, como a gente falava aqui antes de começar a gravação, né? Porque eu não sei se o público sabe, mas a gente conversa antes de começar a gravar. Né? O pré-cast. O pré-cast. A gente foi treinado na faculdade para ser um tipo de profissional, né? E aí... Técnico. Exatamente. Né? Tu é dentista, eu sou advogado. E nós, em algum momento da carreira, nós nos tornamos empresários. E aí, como empresário, a gente tem que executar um monte de atividade para as quais a gente não foi preparado. Então, a gente só tem 2 possibilidades. Primeiro, ou a gente aprende, né? Que é o que tu está fazendo, por exemplo, com a tua mentoria, excelente, ela vem para preencher um gap dos profissionais, eu acho maravilhosa essa iniciativa. Ou, quando é uma questão ultra especializada, tu te cerca de pessoas que possam fazer isso por ti. Né? Então, assim, ninguém aprende contabilidade, tu contrata um contador. Né? Então, o ideal é, de acordo, né, o gestor atento, ele vai estar olhando o nível de insatisfação, os riscos que ele está correndo e vai começar a agregar pessoas na equipe dele. Né? Às vezes, tu pode só ter um advogado da tua confiança que tu consulta pontualmente. Às vezes, tu pode contratar um advogado para fazer ali só uma adaptação. Dependendo do tamanho da tua clínica, né? Tu já precisa de um corpo jurídico permanente. Então, o que a gente precisa, né, é entender que a gente não vai conseguir abraçar tudo, que vão ter áreas que a gente não vai conseguir dominar e que aí vale a pena a gente trazer alguém de fora para dar uma olhada assim, olha, isso aqui tá bom, tá legal, né? O que eu tenho que melhorar, onde é que eu posso estar sofrendo algum tipo de risco que eu não estou vendo. Tu sabe que eu falo que quem constrói uma clínica com proteção jurídica constrói uma clínica. E quem constrói uma clínica sem proteção jurídica está construindo um risco ambulante. Ele só está fazendo assim, cara, tô crescendo, tô criando meu risco. Isso aí. Quanto maior fica a minha empresa, tô crescendo, torcendo para não acontecer nada. Exatamente. E é extremamente raro não acontecer nada, né? E tu sabe que assim, ó, infelizmente, né, Bernardo, hoje, e eu te digo isso com propriedade, porque, né, eu vejo entre os meus clientes, ter uma assessoria jurídica permanente é quase sinônimo de status. O cara que tem uma assessoria jurídica permanente, ele anda aqui, ele fala assim, não, isso aí, advogado, isso aqui eu tenho. Porque a gente sabe que os profissionais que investem nisso, porque não é um investimento também tão acessível, e tu tem outros tantos investimentos anteriores que parecem mais importantes, né, ou que são mais imediatos. Então isso exige um nível de maturidade, né, de profissional, de falar assim, não, peraí, isso aqui
eu preciso ter cuidado, porque não adianta eu estar caminhando para o lugar certo, uma tropeçada, como eu te falei, uma ação trabalhista que tu não espera, quebra uma clínica de pequeno e médio porte. Tu sabe que é exatamente isso, né? Eu vejo uma assessoria jurídica como um investimento da empresa e não como um custo. E normalmente o empresário que está mais emergente, assim, o que está iniciando, ele vê como um custo. Exato. Na verdade, pô, se eu não deu tempo da gente abordar, mas se eu adequar a tributação, por exemplo, pô, a minha margem de lucro pode multiplicar. Claro. E o próprio ajuste tributário da minha empresa vai fazer com que a minha margem aumente e este maior lucro vai permitir que eu pague a assessoria jurídica. Ela vai se pagar e vai me dar lucro. Exato. Além de ainda ter uma assessoria jurídica. E todas as outras questões que a gente abordou hoje aqui. Não, assim, é o que eu sempre digo, assim, Júlio, quanto é que tu me cobra para eu fazer toda a documentação da clínica? Vamos inventar valores aqui. Vamos colocar aqui, 30 mil reais para eu fazer todo o teu documento. Tá? Pô, 30 mil reais é dinheiro pra caramba e tal. O cara fica assim, se tu tomar... Tu não, né? Aquele profissional. Se o outro... uma condenação, cara, já é mais que 30 mil. Sabe que é a história do ROI, né? Retorno sobre investimento. Exato. O pessoal tava conversando com o mentorado isso. Eu vou contratar um novo vendedor. Pá, mas eu vou contratar um novo vendedor, meu pai do céu, e aí é mais um salário. Cara, se eu contratar uma pessoa e essa pessoa fizer uma venda de X reais, ela se paga. A partir dali tudo é lucro. Tudo é lucro, claro. Ou seja, o retorno sobre o investimento. E a questão da assessoria jurídica é exatamente a mesma coisa, é retorno sobre o investimento. Né? O problema é que a assessoria jurídica, e agora, assim, já uma provocação para o teu público, né? Ela faz a leitura dela é inversa. Né? Porque não é como o vendedor, eu contratei um vendedor, está entrando mais dinheiro e eu estou pagando o vendedor e está sobrando. Não, a assessoria jurídica é o oposto. Se tu tomar um problema e a tua assessoria não for boa, tu vai ter um prejuízo. Né? Absurdo. E as pessoas, infelizmente, ainda confiam que não terão problemas jurídicos. Tá? Confiam. E assim, pelo que eu vejo, isso é cada vez... Justamente pela mudança, tá? Tem estudos... Pena que a gente não chegou a abordar isso, mas tem estudos mostrando justamente a mudança do perfil do paciente. É por causa do acesso de informação, né? Informação rápida, informação muitas vezes até mais profundas, né? Essas gerações mais atuais, quando elas vão te procurar, e agora eu posso te usar como exemplo porque não é coisa ruim, ela já procurou no Google, o ChatGPT, o que é o tratamento, o que pode, o que não pode. Exato. Já sabe assim, o que um profissional de... Porque se tu vai na inteligência artificial, tu pode falar assim, o que um profissional de alto gabarito vai me dizer, o que um profissional mediano vai me dizer. O cara já vai até com essa diferenciação, com essa leitura. Exatamente. Claro que aí, enfim, distorções, mas ele não vai um completo ignorante. Exatamente. Isso muda tudo, né? Aí tu chega lá, fala alguma coisa que ao contrário é o que ele leu na internet, já cria um... Já começa o problema. Júlio, estamos encerrando. Eu vou pedir para tu rapidamente aqui dar um recado final para a nossa audiência aí, de 30 segundos, 1 minuto, um conselho que tu se tu tivesse a oportunidade de agora, neste momento, falar de 30 segundos a 1 minuto com absolutamente todos os profissionais de saúde do planeta Terra, o que tu diria para eles? Eu diria 2 coisas. Primeiro, sigam o Bernardo, sigam aqui o PXcast, tá? Porque assim, é material de primeira qualidade, de verdade, assim, sem falsa modéstia, sem bajulação, material de primeira qualidade, assim, vocês vão estar tendo acesso frequente, constante, né, arejado sobre matérias que interessam ao gestor de clínica e exclusivamente na parte jurídica, sejam responsáveis, antecipem-se aos problemas, não espera o problema bater na tua porta. Procura um advogado da tua confiança, faz uma leitura estrutural, identifica os pontos de problema e a partir daí toma tuas decisões. Excelente. O teu arroba no Instagram? @julialberto.adv. Me segue lá e estou à disposição. Siga lá, curta, compartilhe. Estamos encerrando mais um PXcast. Obrigado, Júlio. Espetacular. Obrigado, muito Bernardo. bom mesmo. Prazer, obrigadão. Agradecer a todos que ficaram com a gente até o final. Hoje foi uma verdadeira aula jurídica, para surpresa de nenhuma pessoa, porque esse cara é absurdamente competente. Obviamente, faltou tempo para nós abordarmos tudo.
faremos o segundo e no segundo vai ter presente, conforme prometido. Tô esperando o presente. Eu venho na segunda só pelo presente. Obrigadão, Júlio. Obrigado a todo mundo. Esse é o PXcast, um podcast voltado para proprietários de clínicas de saúde que querem saber mais sobre venda, marketing, gestão, relação interpessoal, montar equipe, demitir equipe, tributação, tudo. Valeu, até a próxima.